Combinei com o Cláudio, nós vamos ouvir algumas pessoas, vamos cantar um hino, depois vamos ouvir outras pessoas, vamos cantar outro, e assim nós vamos seguir em frente. Vamos fazer isso? Baixa sua cabeça e ora comigo agora, e logo em seguida eu vou descer aqui. Senhor, muito obrigado pela tua bondade, Pai. São tantas maneiras como o Senhor tem sido bondoso e misericordioso conosco. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem falado ao nosso coração, às vezes o Senhor tem puxado a nossa orelha e nós precisamos disso. Mas, Pai, às vezes a gente fica cego para a tua bondade, e eu peço o teu perdão por isso, e eu peço que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para, olhando a nossa própria história, compreendermos a tua presença ao longo da nossa vida. Como o Senhor estava presente em momentos de grande alegria, em momentos de grande tristeza, em momentos de resgate, em momentos de transformação, em momentos em que o Senhor falou poderosamente conosco. Pai, nós queremos usar esse tempo agora, como comunidade, como Igreja Batista Conde, para louvar o teu nome por meio de relatos de gratidão, coisas pelas quais nós somos gratos, e com isso queremos engrandecer o teu nome. Fala conosco, Pai, por meio dos nossos irmãos. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Posso descer com esse, não? Pronto. Então vamos lá. Quem quer começar? Coragem. Muito bem, coragem, muito bem. Já temos alguém aqui. Pode até fazer uma filinha aqui, ó. Tem um lugar para sentar aqui. Só vou pedir mais uma coisa, desculpa puxar duas vezes o microfone na tua mão. Diz teu nome pra gente, para todo mundo poder te conhecer. Eu acho que a grande maioria me conhece, sou Siegfried Bernig. Por muitos anos na igreja, depois fomos para Natal, enfim. O objetivo aqui é agradecer a Deus, em uma oportunidade, já conversei com o pastor a respeito, e trata-se da Caroline. Na realidade, isso aconteceu há um ano atrás. Por 19 anos, praticamente, a Caroline tem convivido com dermatite atópica, né, e consequências, asma e outras coisas mais. Alguns médicos que frequentam a igreja também já conhecem esse episódio. E no ano passado, em setembro, nós descobrimos um produto que é desenvolvido pela Universidade Federal de Pernambuco, e a partir de então a gente vive com uma pele razoavelmente saudável, limpa de ferimentos, coisa que incomodava principalmente a ela por ser uma menina e também a todos que conviviam com ela. Hoje nós vivemos aí tranquilamente, na graça de Deus. Muito obrigado. Nós já vamos orar por isso. Cláudio? Eu teria muitos motivos de louvar a Deus, mas uma das coisas que Deus deu a oportunidade esse ano de eu estar trabalhando com... Vou chorar aqui. De aprender a trabalhar com jovens, né? E foi uma experiência assim muito, muito marcante. A gente cresceu muito, aprendeu muito, e foi um grupo que a gente desenvolveu, de pequeno grupo, né? Desenvolvendo esse novo trabalho de pequenos grupos na igreja, onde nós éramos para liderar, e na realidade acho que quem mais foi edificado e cresceu foi a gente, né? Eu e minha família, e foi uma experiência maravilhosa. Eu louvo a Deus por esse privilégio que Ele me deu, de estar podendo participar desse ministério, né? E também ser pastoreado pelo Ed, foi assim, algo muito marcante, e eu louvo a Deus por isso. Eu sou o Diego, essa é a Patrícia e a Mariana. A gente combinou que nós três íamos falar, mas a Mariana dormiu, então vamos falar só eu e a Patrícia. Quer falar? Ano passado, a gente anunciou a gravidez da Mariana aqui. Ela veio também já, mas estava na barriga.
E é o nosso principal motivo de agradecimento esse ano, é o nascimento, o desenvolvimento da Mariana. E cada dia que ela acorda, é impressionante, ela acorda sorrindo. Ela não chora, não faz nada, ela só chega perto, ela está sorrindo para nos acordar. Então é o nosso principal motivo. Quer falar? O ano passado, quando ela veio na barriga, quem estava aqui pôde ouvir que nós tivemos uma notícia que nós teríamos 8% de chance dela estar aqui, mas de Deus foi 100%. Então ela está aqui para também agradecer. E uma coisa que foi muito marcante nesse tempo, que o médico disse, né, que eu teria uma gravidez de alto risco, isso, aquilo, e foi tudo excelente, não tive nada, perfeito, comandado por Deus. Mas um momento mais marcante foi no dia do ecocardiograma que a gente foi fazer, que é de exame de praxe, assim, né? Quando eu saí, eu tive uma crise de choro, assim, e o Diego, calma, meu bem, calma. E eu disse, Diego, tu parou para pensar a volta que Deus deu na minha vida e na tua vida para estar nos dando esse presente? Então não tem como não ser grato todos os dias por esse sorriso que nos acorda. Então a gente vinha compartilhar e agradecer a Deus com os irmãos, porque eu sei que teve muita gente também orando e agradecendo a Deus pela vida da Mariana. Então é um agradecimento também a todos os amigos. A Mariana acho que queria babar no microfone, falar eu não sei. Pode sentar. Gente, vamos orar agora, agradecer e louvar a Deus. São 3 experiências tão especiais, né? Carol, é esse o nome? Que bênção, né? Imagina, esse tempo todo lutando com isso e Deus provê um livramento assim. Claudião, trabalhando com os jovens, mas é típico de jovem isso, viu, Cláudio? Trabalhar com jovens. Fica tranquilo que tá na idade certa. Hoje a gente estava de manhã, ontem a gente estava na Arca e já tinha gente chegando para o grupo que ia ser hoje. Já chegaram um dia de antecedência só para reservar lugar. E eu vejo o carinho que eles têm por vocês e isso é graça de Deus, né? Isso é graça de Deus. E a Mariana, eu fico encantado com esses presentes de Deus. Tudo funciona, tudo direitinho, os dedinhos funcionam. Baixe sua cabeça comigo, vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela cura. Obrigado pela oportunidade que o Cláudio, a Beate e tantos outros têm de investir em outras vidas. Obrigado pelo Diego, pela Patrícia, pela Mariana, como eles pediram de Ti, o Senhor, na Sua graça, concedeu, não por mérito, Pai. Aqui não tem nada de mérito, tem um coração grato, porque o Senhor é suficiente e porque o Senhor cuida de nós, Pai. Continua falando ao nosso coração, Pai. Continua encorajando cada um de nós, à medida que o Teu Espírito Santo move entre nós. Amém. Como retribuir tanto amor assim? Tem várias maneiras que nós podemos pensar. Eu queria só uma palavra que eu quero dar aqui, é que eu esqueci de falar antes, por isso que eu vou falar agora. Aqueles que são da Conde, pessoal visitante, por favor, não é para vocês isso, mas se você é da Conde e quer aproveitar essa oportunidade para fazer uma oferta, entregar a sua oferta de gratidão, durante a próxima música, quem sabe tu pode fazer isso, alguns já fizeram agora, podemos fazer outras vezes. Por ordem de chegada aqui, tá o seu? Primeiras damas. Eu não sei se é o Mateus que vai falar, né? Não. A Dada não vai dar. Meu nome é Ana, esse é o Mateus, o papai Rafael está ali atrás. Quem nos conhece sabe que esse ano começou de uma maneira bem difícil para nós. Como família, nós tivemos uma perda. A minha sogra passou por uma enfermidade muito severa. Foram dias bem difíceis. O Mateus era bem pequenininho. Mas a cada dia, em cada momento, em cada sofrimento, no meio do hospital, no meio da nossa casa,
nós sentimos o amor e a presença de Deus. Em julho, nós sofremos um acidente de carro, o Rafa, o Matheus e eu. O carro deu perda total. O Matheus não sofreu nenhum arranhão. Eu tive um pouco de hematomas e... Eu tive alguns hematomas e o Rafa não sofreu quase nada. O carro foi, mas a gente está aqui. Nós somos gratos a Deus pelo amor e pelo cuidado dele com a gente, no nosso sustento, na nossa vida, na nossa família. E por perceber que Deus nos ama, mesmo quando a gente não entende o que Ele quer. Deixa eu orar aqui com vocês. O papai não está aqui porque ele está cuidando do som, tá? Por isso que ele está ali cuidando ali atrás. Isso é gratidão. Quando a gente passa pelo vale da sombra da morte e a presença de Deus nos consola. Eu sei que vários aqui podem dizer isso. Eu vou quebrar aqui o protocolo. Deixa eu orar para vocês. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor se mostra tão presente nos momentos de extrema alegria e festa, como eu sei que foi o nascimento do Matheus. Também nos momentos de partida e de dor, e de batidas e surpresas. Obrigado porque, seja num momento, seja em outro, a gente tem aonde correr. E eu agradeço pelo coração do Rafa e da Ana, e o coração que eu sei que o Senhor está desenvolvendo no pequeno Matheus. São corações de gratidão, Pai. Que a gente possa aprender mais e mais disso. No nome de Jesus. Amém. Primeiras damas? Primeiras damas, disse ele. Eu quero agradecer que faz já muitos anos eu sempre tinha um pouco de problema para ir para a escola, que era complicado para meus pais e para mim. E esse ano Deus foi bom que teve um novo diretor da escola e ele fez agora nas férias vão construir uma nova sala para poder ter uma sala de manhã no que vem. E daí então eu vou poder, eu e minha família, a gente vai poder ficar mais tempo, porque daí vai ter uma sala de manhã para todo mundo. Muito bom. E eu agradeço por isso. Que legal. Coisas boas que Deus faz, construir sala na escola, isso é coisa boa. Então, boa noite. Esse ano foi um ano bem diferente, assim, e eu sou muito grata a Deus por tudo que aconteceu na minha vida. De me derrubar lá embaixo e me erguer, assim. E eu estou muito feliz, assim, por tudo que tem acontecido, por todos os passos, muitos relacionados a missões, que Deus tem botado no meu coração. E eu louvo a Ele, assim, por livramentos, por demonstrar o amor dEle na minha vida, assim, de forma que nem eu acreditava que podia acontecer. Ter me colocado num grupo pequeno, onde são muito mais do que amigos, assim, mas são família mesmo, que estão cuidando, que estão por perto e encorajando a gente cada vez mais. Então eu tenho muito a agradecer esse ano, assim, por tudo que Deus fez, por tudo que Ele tem feito e tenho certeza que os planos dele para a minha vida são os melhores, muito maiores do que eu penso que são. Então eu sou muito grata. Amém. Muito bom. Ao seu? Ou é Rubaldo? Como é que é? Pode juntar tudo. Eu tenho sido desafiado, principalmente desse fato que eu vou mencionar logo a seguir, que muitos, a igreja como todo conhece, mas na verdade eu tenho sido desafiado principalmente por esse episódio, de agradecer a Deus pelo mesmo número de vezes que eu pedi. Porque, na verdade, eu me deparei com uma realidade na nossa vida. Nós, quando temos uma dificuldade, principalmente grande, nós pedimos, e depois que Deus responde, nós agradecemos uma vez e damos por encerrado. Parece que Deus tem a obrigação de responder sim, rapidinho, e está obrigado e segue a vida. Na verdade, tem mexido comigo esse aspecto, tenho mencionado várias vezes também, de que realmente uma tentativa, pelo menos, porque não vai ser fácil,
Porque a gente pede a conta. E quando a gente é atendido, a gente agradece muito forte. Eu tenho tão perseguido isso aí, cada oportunidade, agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. E, na verdade, Ele faz todos os dias, né? Muitas vezes a gente, maioria das vezes, a gente nem percebe que muitas coisas ruins deixaram de acontecer durante o dia e a gente não se dá conta. E, consequentemente, não agradece. Mas, no mês de julho, eu, fazendo o exame periódico de próstata, PSA, aquele exame de sangue, né? Simples, banal, deu lá em cima. E o médico disse, olha, vamos ter que fazer uma biópsia e ver o que está rolando aí, porque não pode não ser muito bom. E realmente deu positivo. Câncer de próstata. Quando você menciona ou ouve o termo câncer, a base treme. Porque a gente sabe que é o início de uma batalha pode ser o início de uma batalha bastante difícil. Na verdade, irmãos, amigos que ainda não conhecem o problema, a coisa foi mais fácil do que eu poderia sequer imaginar. Cheguei a perguntar para o médico, quando ele me relatou o assunto, escuta, então posso passar uma procuração para a esposa, começar a passar aquilo, minha bicicleta, meu patinete, meu skate, posso passar para a esposa para evitar problemas depois, já prevendo dificuldades sérias e, quem sabe, até uma despedida daqui. Mas, na verdade, ele disse, olha, acho que o teu caso não vai ser tão sério. A verdade é que, protelado um pouco a cirurgia, no dia 15 de setembro foi feita a cirurgia. Eu preciso também agradecer, em primeiro lugar, a Deus, mas também a muita gente. Essa igreja que orou, dia 15 de setembro foi segunda-feira, no domingo anterior, o pastor Daniel ainda me chamou à frente e orou pela minha cirurgia. O Grupo Céu, orando antes, bastante antes, quando surgiu o problema. A minha filha, que está aqui presente hoje, genro, netos, também acionou a igreja dela lá em São José dos Campos. E aí percebeu-se que existia uma corrente muito grande de oração. Grupo Céu, igreja, amigos, irmãos de outras igrejas foram movimentados. E eu pude perceber de uma forma bem real o que é uma família de Deus pedindo a Deus por proteção, direção. E eu, sem querer entrar na área do masoquismo, mas eu confesso que, às vezes, me lembrando desses episódios, parece que me dá um certo prazer em sentir uma necessidade onde Deus possa intervir para que eu sinta o privilégio de ver a mão dele dirigindo. Isso a gente tem aprendido, né? Que quanto maior a necessidade, maior o problema, maior é a presença de Deus. E realmente eu pude sentir isso de uma forma bem real. Deus nos acompanha nas maiores dificuldades. E essa oportunidade de agradecer a Ele por isso. Pelos meus irmãos aqui na igreja, que realmente nem radioterapia, nem quimioterapia foi necessário. Então, com outros irmãos aqui, eu vejo aqui, que também passaram por dificuldades semelhantes, cirurgia do coração, que também dá um susto danado, né? Mas Deus tem sido muito bom conosco esse ano aqui. E eu não podia perder essa oportunidade. Obrigado, nosso Deus. Amém. Nós já vamos cantar, depois nós temos mais pessoas para ouvir. Eu acho que Deus tem dirigido esse momento, porque você percebe que foram pessoas que estão agradecendo pelo livramento, mas agradecendo pelo que passaram. Então, alguém chega aqui e fala, olha, Deus levou a minha sogra, Deus levou a minha mãe. E eu agradeço pela presença dele. Deus me curou, e eu agradeço pela mão dele. A Evelyn vem aqui e fala, eu agradeço pelo livramento dele. Mas inclui o rompimento de um relacionamento muito precioso. E eu agradeço por isso. A Rebeca até agradeceu, porque agora vai poder estudar mais, né, Rebeca? Vai ser mais gostoso ir para a escola, né? Já é uma coisa boa. Gente, presença de Deus.
Vamos cantar mais uma música e vamos continuar logo a seguir. Esse hino fala exatamente desse segredo do contentamento, né? Descansando no poder de Deus. À medida que a gente consegue descansar no agir de Deus, a gente começa a conhecer esse contentamento. Meu nome é Célia, eu sou membro desta igreja desde o ano passado, se eu não me engano, em agosto. A igreja me recebeu como membro. Eu agradeço a Deus porque aqui eu tenho aprendido muito sobre a palavra de Deus, como aplicar mais e mais na minha vida. E esse ano eu quase não fiquei aqui. Tinha prometido que não ia viajar, mas Deus, como Ele está no comando da minha vida, eu precisei viajar mais do que eu queria. E a última viagem que eu fiz, mais a base do meu testemunho, né, é que a minha irmã me ligou, pediu para ir a Belém, que ela precisava resolver os problemas. 30 anos ela não mora mais ali, não conhecia mais quase nada, e eu precisei ir. E ela pediu para eu ligar, ver hotel, tudo, e eu liguei para uma amiga e pedi para ela verificar isso para mim, já que a minha casa lá não está mais disponibilizada para mim, né? Aí a minha amiga me deu o retorno e disse para mim, olha, eu acho melhor tu ficar aqui em casa, porque é época do Sírio, tem muita gente, as pousadas, os hotéis estão lotados, e o que tem está muito caro. Era final de outubro, final de setembro, outubro era o Sírio. E eu fui para lá com a minha irmã, fiquei na casa dessa minha amiga, mas eu fui preocupada, porque ia eu e a minha irmã, né, e ela tem uma família que o marido dela não era muito meu amigo, então eu fiquei preocupada com isso. E chegando ali, eu vi o agir de Deus na minha vida. Minha irmã resolveu o problema dela, voltou, passou 10 dias, e eu ia passar só mais 10, acabando ficando 2 meses ali, né, contemplando o que Deus fez na minha vida e ali naquela família. Porque quando eu cheguei, fui fazer um exame de vista, precisei fazer novamente a cirurgia, e aí foi o fato de ficar um pouco mais. E ali eu pude ver as necessidades que Deus mostrava dela, né, para eu poder ajudá-la em oração, e ela me ajudando também. Então eu agradeço a Deus, porque o que eu trouxe de bagagem, né, foi que nós, como servos de Deus, Deus nos leva nos lugares e Ele faz com que a gente possa aprender uns com os outros e ajudar uns com os outros. Então, eu agradeço muito a Deus por isso, porque Deus tem cuidado da minha família, tem cuidado de mim, tem cuidado dos meus filhos. Esse ano a minha filha formou, conseguiu passar no exame da ordem, na primeira etapa, e eu agradeço muito ao Senhor, porque é só Ele que tem tido cuidado de mim. Isso está sendo uma experiência muito forte, irmãos, porque se eu for relatar aqui as minhas necessidades, os irmãos vão entender por que eu estou dizendo isso. Mas eu agradeço muito ao meu Deus, porque Ele tem sido muito especial na minha vida e na vida da minha família. Amém. Como Deus se agrada de usar gente da igreja, né? O seu, outros mencionaram, para abençoar. Vanessa. Boa noite para toda a igreja. Meu nome é Vanessa, eu faço parte do Ministério dos Surdos e até bom tempo era completamente surda e agora eu sou, as duas coisas, né? Um pouco surda, um pouco ouvinte, toda surda, não tem mais. Mas, enfim, eu quero agradecer a Deus por 2 coisas que aconteceram excepcionais na minha vida esse ano. Esse ano eu entendi o significado do sacrifício na cruz. O tamanho da dívida impagável que nós temos para com Deus. Por que eu digo isso? Porque eu tinha uma dívida impagável com o banco. Era uma dívida muito, muito alta. Não era R$100 se pudesse pagar. Não era 200, não era 300, não era 500. Era uma dívida que me consumia de dia e de noite. Eu não conseguia dormir. Eu trabalhava angustiada. Eu não conseguia viver. Eu não sabia para quem pedir ajuda e não tinha coragem de pedir. E a cada dia que passava, cada mês que passava, eu me sentia afundando e pensando, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu não tenho como pagar essa dívida.
E eu fiquei 2 anos nesse sufoco. Faltava dinheiro para comer, faltava dinheiro para outras coisas essenciais, que eu tinha que ficar pedindo para meus amigos, sem revelar o tamanho da minha dívida. Esse ano, eu conheci uma pessoa, e essa pessoa fez toda a diferença. Ela olhou para mim e disse assim: Vanessa, eu só quero saber o quanto tu deve. E eu, meu Deus, eu não posso falar quanto eu devo, as pessoas vão sair correndo, não tem como falar quanto eu devo. E as pessoas disseram: não tenha vergonha. A nossa dívida com Deus é muito maior do que qualquer outra coisa. A tua dívida, perto da nossa com Deus, não é nada. Aí eu tomei coragem, falei o valor da dívida que beirava quase 10 mil reais. E a pessoa olhou assim para mim e disse: eu vou pagar. Pai, eu fico pensando, aquela pessoa, para vocês terem noção, me conhecia apenas 1 mês. Não sabia quem eu era, de onde eu vinha e para onde eu ia. Se eu realmente era uma cristã ou se eu realmente não era. Tudo que ela sabia era o que eu tinha falado dos meus problemas para ela. E a partir de então, eu pude dormir novamente em paz. Nada mais faltou na minha vida. E todas as vezes, quando eu vou dormir hoje, eu penso: Deus, obrigada pela vida dessa pessoa. Que mais pessoas como essa possam se levantar e ajudarem outras pessoas. Porque uma dívida tira o nosso sono. Assim como a dívida que nós temos com Deus também deveria tirar o nosso sono. Esse é o meu agradecimento. Eu nunca vou poder pagar essa dívida. Nunca vou poder retribuir. Às vezes eu penso que eu tenho vontade de me ajoelhar no chão diante dessa pessoa e dizer: me perdoa, porque o que eu posso fazer? Se não ser grata. E esperar que um dia, na mesma medida, eu possa ajudar alguém. Esse é um agradecimento. E é grande bastante. O segundo, tem mais um. Tem mais um, pastor. Tem mais um. O segundo agradecimento é que durante 6 longos anos eu fiquei em silêncio. Eu fui surda durante muito tempo, mas eu usava um aparelho auditivo, então eu ouvia algumas belas coisinhas. Então eu mergulhei em silêncio e não escutei mais nada. E eu me frustrei com isso, o som da risada, o som da chuva, o som das pessoas falando, a voz, o milagre da voz, sumiu. Aí as pessoas começaram a falar que havia uma cirurgia, que eu podia fazer ela, que iria dar de novo a dádiva de ouvir. Só que eu tinha medo. Eu esperei mais de 3 anos, durante esses 6 anos, para ter coragem de me submeter a ela. Hoje, eu agradeço a Deus por poder ouvir a minha própria voz. Eu acho que é um milagre. É o segundo milagre nesse ano que eu estou presenciando. E algumas pessoas, né, da igreja, algumas pessoas de fora do mundo me ajudaram nessa empreitada. A família do meu namorado, a família da prima, dos primos do meu namorado também, se engajaram e me ajudaram. Então, eu sou grata por ouvir novamente. Que coisa, né? A pessoa grato por ouvir. Já parou para pensar nisso? Quem sabe é um dos seus 5 agradecimentos, né? Sou grato porque eu vejo, que eu posso ouvir. Lucila. Boa noite, meu nome é Lucila e esse aqui é o meu sinal. Eu estava lembrando, né? Ano passado eu fiz um concurso, fiz uma prova, prestei a prova, meu marido foi junto, o William foi comigo, nós fomos lá fazer a prova. Mas eu não passei na prova. Eu disse: tá, ele passou, eu não passei, tudo bem. Passei uma semana me sentindo mal com isso, e daí eu descobri que eu estava grávida. Já no segundo, eu estava na segunda gravidez, pensei: não, passei num concurso, engravidei, ok, Deus tem os planos dele, vou aceitar. E pensei: é uma outra cidade, Deus não quer que eu esteja lá, então não vou reclamar, não vou fazer nada com Deus, eu vou aceitar o propósito dele, ok. Fiquei quieta. E fiquei feliz, porque eu engravidei. O tempo foi passando, então nesse ano, em 2014, abriu de novo inscrição para esse mesmo concurso.
E eu pensei, eu tô com um bebezinho novo ainda, ele ainda mama no peito, como é que eu vou fazer? Mas ok, me inscrevi e fui para a faculdade de Rio Grande, onde foi a prova. Para ser professor, então, o concurso era para ser professor na faculdade de São Lourenço do Sul. E eu fiquei meio assim, mas meu marido me incentivou muito, vai e tal. Aí eu pensei, minha família me apoiando, meu marido, eu digo, ok, fui fazer o concurso e levei meu bebê junto, que eu ainda estava amamentando. Então, na hora da prova, o meu bebê ficava junto, uma moça ficava lá, cuidava, ficava junto, e eu ia lá fazendo a prova. Tá. A prova estava bem difícil, 1 hora, 1h30. Ok, encerrei a prova. Me responderam, tu passou. Amanhã tem a segunda parte da prova, que é a parte de didática. A parte prática. E muito difícil, com uma banca examinadora. E eu fiquei pensando, meu Deus, porque você é professora de uma faculdade, uma professora de Libras dentro de uma faculdade. Então, a banca era muito criteriosa. Fiquei no hotel, gastei dinheiro. Foi um tempo bem difícil, assim, azar, vamos lá, vamos fazer o que dá. Fui para o segundo dia de prova, então, e passei no concurso. E eu não acreditei. Eu fiquei pensando, como Deus está me dando de presente aos planos dele, né? Só pode ser, porque ano passado eu não passei, e agora eu fiz esse ano de novo, e eu passei. E eu fiquei muito surpresa com isso, porque Deus realmente estava nos planos. Eu não reclamei, eu não fiz nada, eu agradeci a Deus, entendi os planos dele e aceitei. E ele fez esses planos maravilhosos para a minha vida, e por isso eu quero agradecer muito a ele, agradecer o apoio da minha família também, nesse tempo. Amém. Que coisa, né, gente? Às vezes você faz um pedido, você quer muito uma coisa e Deus fecha a porta e você... Não, Deus, tu errou, eu queria, eu preciso disso aqui. Deus falou, não, tu não precisa. A Lucila e o William precisavam de um outro bebê. E hoje eles têm o privilégio de ter o pequeno Davi que está lá no colo do William ali em cima. E aí depois continua a vida, não tem importância. Então, alguns desvios que para nós são... beco sem saída, mas para Deus é só para dar uma paradinha e ele continua. Às vezes são desvios mesmo. Vamos ouvir mais um? E depois, Vânia, eu vou te deixar para o próximo período, pode ser? Esse ano foi um ano muito, muito especial, né? Começou um ano difícil, perdi meu pai logo no começo do ano, mas eu tenho muita gratidão a Deus por tudo que Ele fez durante todo esse ano na nossa vida, como família, né? Especialmente porque esse ano faz 5 anos do diagnóstico da Sara, e ver ela crescendo, grande, com saúde, é muito bom. Mas Deus fez coisas não só no passado, Deus faz sempre, né? Então, cada dia que a gente olha para a vida dela, não tem como não lembrar. Sempre falam que 5 anos é um ano histórico, uma marca, mas eu agradeço a cada dia. Então, o que aconteceu com a Sara é algo que eu vou passar a vida inteira agradecendo, né? Outra coisa muito legal e intrigante é que esse ano a igreja colocou como visão, experimente ser transformado. E obrigado, Daniel, e ao mesmo tempo não obrigado, porque foi muito difícil também. Então, eu sempre via essa frase assim na minha cabeça: experimente ser transformado, experimente ser transformado. E tem alguns momentos que era muito legal ler isso, mas tinha momentos que foi muito difícil para mim. Mas uma coisa que eu tenho para agradecer a Deus é porque algumas coisas a gente sabe que a gente precisa ser transformado, outras coisas a gente não sabe. Então eu sempre falava, aquilo que eu sei, tudo bem, né? Mas assim, o que eu ainda preciso ser transformado que eu não sei ainda, que de repente as pessoas acham, mas eu não tenho essa noção do que precisa na minha vida mudar. E eu pedi isso a Deus, e foi muito engraçado, porque num dia que eu pedi, 2 dias depois, eu passei por 2 situações assim bem difíceis, né, de confrontamento mesmo, de pessoas chegarem para mim e falar alguma coisa, e aquilo para mim foi, na hora, foi horrível, né? Eu me senti no chão, assim, digo, meu Deus, que vergonha, que coisa chata. Ao mesmo tempo foi tão bom, porque eu disse, Deus, o Senhor está respondendo. Hoje eu sei para onde eu tenho que ir, eu sei aonde eu preciso ser transformada, e isso daí é muito bom. A gente ter a família de Deus, porque família é isso. Família, a gente tem desentendimentos, a gente tem momentos alegres, momentos tristes, mas assim, eu louvo muito a Deus, muito mesmo, de todo o coração, sem demagogia, por cada um de vocês, pela nossa igreja. Eu sei que a nossa igreja não é perfeita, não é a melhor igreja do mundo, mas é a igreja que Deus preparou para a minha vida. Essa é a igreja que Deus
me quer nesse lugar aqui. Obrigado muito pelos pastores. Então, eu amo o meu grupo célula. Meu grupo célula é fantástico. Então, assim, ó, eu louvo a Deus por cada um de vocês, porque vocês foram família na minha vida. A gente chorou junto muitas vezes, teve momentos bem difíceis, mas, assim, é muito bom poder contar com vocês muito mais só do que como amigos. Vocês são família. Uma prova disso é assim, ó, a minha mãe está aqui e isso foi um presente do meu grupo. Gente, grupo é tudo. Então, para mim, eu comecei o ano perdendo meu pai, eu estou terminando o ano com a minha mãe junto de mim. Então, eu moro tanto tempo longe dela, não posso estar junto dela sempre e poder passar a final do ano junto com a minha mãe é um presentão. Então, assim, ó, eu agradeço muito a Deus pela Conde, porque em todos os momentos tristes que eu já passei, mas momentos muito felizes. Eu nunca passei um Natal sozinho, eu nunca passei um Ano Novo sozinha, eu nunca passei meu aniversário sozinho, porque eu tenho amigos, eu tenho uma família que é a Conde. Obrigado, gente. É isso aí. Bom, acho que aqui todos me conhecem, né? Eu quero agradecer em primeiro lugar, porque eu tenho uma igreja onde eu posso me alegrar, me entristecer, ser exortada, como essa igreja Conde. Também quero agradecer pelo Natal mais feliz da minha vida. Foi este Natal. Eu nem vou explicar porquê, mas é o mais feliz da minha vida. E o terceiro agradecimento, eu quero agradecer a Deus pelo seguinte, porque Ele tem me usado para falar de Jesus para as pessoas e as pessoas o aceitarem como Senhor e Salvador. Eu sei que eu sou um pouco rebelde, que às vezes Ele tem que me pegar pelos cabelos, mas esses dias aconteceu de um ônibus bater no meu carro e eu, daí uns minutos falando, o motorista aceitou Jesus comigo e ficou chorando. E então eu agradeço, porque eu não faço nada, é Jesus que faz. Depois a Valdite, nós fomos no nosso grupo Céu, que é maravilhoso, fomos passear, fomos nas águas, e a Valdite me incomodou muito para eu falar de Jesus para a cunhada dela. E eu falei, não falo, Valdite, para de me encher. E a Valdite não me deixava em paz. E aí eu disse, eu não vou falar. Aí na janta, a cunhada dela sentou na minha frente e ela veio perguntar de Jesus. E aceitou Jesus também. Então eu vi assim, puxa, às vezes acontece isso. E a terceira, isso aí faz nem um mês, isso, é a que eu mais me alegro. É a que a minha sogra, depois de 40 anos de eu falar de Jesus para ela, 40 anos orar por ela, e um dia ela dizer que queria ficar com Satanás e que não queria Jesus, eu senti muita dor por isso. Aí ela foi para uma cirurgia, e antes da cirurgia, ela está com 96 anos. Eu perguntei para ela, a senhora quer aceitar Jesus? E ela disse, eu preciso tirar os outros? Eu disse, precisa. E ela disse, então não quero. E eu fiquei em casa chorando na hora da cirurgia, orando e dizendo, dá uma oportunidade para ela, Senhor. Por favor. E no outro dia, 2 dias depois, eu estava no hospital e passaram 2 irmãs da Assembleia de Deus na frente da cama dela. E eu pensei, elas vão falar de Jesus para minha sogra. E perguntei para ela, a senhora quer uma oração? E ela disse, sim. A minha sogra disse, eu aceito, mas ligeirinho, porque meu filho vai chegar. Eu chamei as 2 irmãs, que não sabiam nem quem eu era, pedi para orar.
Só que o Espírito Santo falava que era eu que tinha que falar. E eu, mais uma vez, fui puxada pelos cabelos. E falei de Jesus para ela. E, glória a Deus, ela aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E está em casa hoje, graças a Deus, recuperada e com Jesus. Então, não desanime, porque 40 anos faz que a gente tenta e Deus é fiel. E essa é a minha maior alegria, em nome de Jesus. Pastor Daniel, antes desafiou a gente a fazer uma lista de 5 coisas para agradecer a Deus e rapidamente na minha mente passou uma lista bem maior que essa. E eu sou muito grato a Deus por uma série de coisas, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo sustento, pela saúde, pela proteção do dia a dia, livramento, enfim, a lista é bem maior. Mas eu queria destacar uma coisa que esse ano foi bem preciosa para mim e para Simone, foi o nosso grupo, o grupo caseiro, né, que se reúne lá em casa todas as quartas-feiras, e a gente teve assim, experiências bem marcantes, e tudo isso que a gente tem visto e ouvido aqui nos testemunhos, a gente presenciou semanalmente no nosso grupo. Foi muito bom poder ver como Deus age na nossa vida, na vida daqueles que estão ali. A gente começou o grupo pouco mais de 1 ano, o grupo cresceu, já se multiplicou, e Deus foi se revelando semanalmente na vida de um, na vida de outro, nos usando, sendo abençoado pela vida de outros. Então, realmente, a nossa gratidão é pela experiência que vivemos esse ano com o nosso grupo. Bom, eu sou a Rosane. Daqui a 6 dias vão fazer 16 anos que Cristo me resgatou. E, como disse a Vanessa, isso não tem preço, é impagável, né? E eu também poderia falar uma lista imensa de coisas que Deus fez na minha vida e faz todos os dias. Mas eu recebi essa bênção e os meus pais, que já têm uma certa idade, ainda não. E eu estou todo esse tempo orando pela vida dos meus pais. E agora a gente sempre convida como família os meus pais para virem à igreja. Dificilmente eles vêm só em datas especiais. Agora já fazia alguns anos que eles não vinham. E esse ano, além da oportunidade do casamento do Guga e da Nath, para eles ouvirem de Jesus, teve também o encerramento da terceira idade, e agora o Natal, que ambos aceitaram. Assim, eu sei que pode parecer migalha isso, mas como disse a Vânia, né, ela orou 40 anos pela sogra. Eu estou orando há 16 anos pelos meus pais, e eu sei que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu estou feliz e grata a Deus, porque Ele está trazendo de novo meus pais, dando a oportunidade deles ouvirem mais um pouco de Deus. E quem sabe eles tomarem realmente uma posição, um compromisso com o Senhor, verem o quão Jesus é bom, o quanto a gente precisa dele, e que não tem preço uma vida com Cristo. Essa é a minha gratidão. Boa noite, meu nome é Lilian. Já venho atualizando a igreja há um tempo da minha situação. Em abril eu pedi demissão, porque Deus me mostrou que eu deveria fazer isso, mesmo sem saber para onde ir. Mas meu motivo de agradecimento hoje é perceber o quanto eu aprendi a depender de Deus nesse ano, e que o Senhor realmente faz tudo perfeito, que Ele não deixa pontas soltas. Eu me lembro, no retiro da Conde, de ter dito que Deus tinha me desafiado em áreas que eu não enxergava como fazer, que eu brincava assim, é comigo mesmo, tem certeza. E chega, sabe, de terceirizar, assim, é comigo mesmo. E Deus me mostrou muito claramente esse final de semana, eu estudando, dando uma olhada, olhando para trás, assim, o que Ele fez nesse ano na minha vida, a oportunidade que Ele me deu de estar aqui na Conde também durante a semana, aprendendo com a liderança e vendo os propósitos mesmo para a minha vida. Eu vi
que Deus me desafiou em áreas como aconselhamento, ensino e tantas outras coisas que realmente estava certo, eu não estou pronta ainda. Mas Ele tem me dado oportunidades de aprender sobre isso. Eu pedi, e meu grupo é testemunha disso, que se Deus pudesse me dar um presente de Natal, eu não queria abrir mão da oportunidade que eu estou tendo de conhecer a vontade de Deus assim, para a minha vida, de ministério mesmo. E esse final de semana, a minha tia chegou para mim e disse assim, tá, me diz uma coisa, tu tinha tantos sonhos, tu abriu mão de todos eles. Eu disse para ela, não, eu não abri mão. Na realidade, eu aprendi muito sobre perder para ganhar. E Deus me deu novos sonhos e Ele tem me capacitado para isso. Deus me deu, sim, um presente de Natal. Me deu a oportunidade de continuar aqui. Ano que vem, não sei por quanto tempo ainda, mas eu sei que eu vou aproveitar bem esse tempo. E eu vejo que em cada área que Ele me desafiou, Ele colocou pessoas que têm dons nessas áreas e com as quais eu posso aprender. Eu vejo, em questão de família, o quanto Ele tem me desafiado a estudar com os meus pais e está levando um pouco desse amor que eu aprendi. Né? Então, eu acho que é isso. Assim, Deus deixou uma frase para mim que, para ensinar, primeiro a gente precisa aprender. Eu acho que eu estou numa fase de treinamento. Muito bom. Meu nome é Leandro, minha esposa Ana Beatriz. Hoje é um dia de gratidão, então eu quero aproveitar para vir aqui agradecer, dizendo que 2014 não foi um ano fácil, mas a segurança de Deus, Deus nos dando força, fazendo com que... Realmente, 2014 foi um ano bem movimentado, não foi um ano... Nada, não é um problema muito sério, muito grave, enfim, mas foi um ano bastante movimentado. Não foi fácil, mas a gente quer agradecer a Deus, né? Porque o inimigo tenta nos derrubar. O inimigo tenta nos dar traseiras e rasteiras, desculpa, mas agradecer a Deus, né? Porque Deus nos dá segurança. Nós estamos aqui para agradecer a Deus pela família que Deus nos deu, que são nossos anjos, que Deus colocou para nos manter firmes, em pé, e pela fidelidade de Deus. 2014 foi um ano triste, mas a gente quer agradecer a Deus pelo milagre da fidelidade de Deus, e que a gente não caiu, e que estamos aqui firmes e fortes, e que o inimigo perdeu, e Deus é vitorioso, em nome de Jesus. E 2014... eu fiquei 10 meses desempregado, mas eu agradeço a Deus pelo sustento, pela fidelidade de Deus. E hoje eu quero agradecer a Deus por tudo e por todos que me deram apoio, que oraram por mim, e que o inimigo não conseguiu nos derrubar. Foram muitas as dificuldades, mas Deus esteve à nossa frente, nos guiando, e nós nos mantemos firmes e não nos desviamos nem para a direita e nem para a esquerda. Nos mantemos firmes. Obrigado a Deus. Em nome de Jesus, amém. Não sei se nós temos mais alguém, se você quiser vir rapidinho aqui na frente. Eu queria, então, fazer mais uma oração. Tem muitas expressões de gratidão, gente. Eu sei que tem gente que está ali, será que eu falo? Deus está ouvindo isso. Deus vai, e nós queremos ter mais oportunidades como essas. E se nós pudéssemos parar para falar, como eu falei, isso aqui é um ensaio. O Matias falou que tem uma lista muito maior do que 5. Amém. Prepara a tua lista e conversa com alguém. Assume um compromisso. Olha, eu vou te contar a minha lista. E não, definitivamente não precisa parar em 5. Pode passar de 50, tá bom? Não tem problema nenhum. Nós precisamos exercitar, aprender o segredo de viver contente em toda qualquer situação. E eu creio que esse segredo, esse contentamento, passa pela gratidão. Abaixa sua cabeça, ora comigo, depois nós vamos ter mais uma música. Senhor, muito obrigado, porque se nós pudéssemos ver, Pai, se nossos olhos pudessem filtrar tudo isso ao nosso redor, nós poderíamos ter tanta coisa mais para curtir, para agradecer, para vibrar, para viver contente. Pai, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Eu sei que grande maioria daqui tem um relacionamento muito sólido contigo, mas eu tenho certeza que há entre nós pessoas que estão assim,
tentando descobrir o que é isso, tateando e talvez insatisfeitas com o momento ou a vida espiritual que tem, Pai, abra os olhos dessas pessoas também, aproxima essas pessoas de Ti mesmo, Pai, que elas possam vislumbrar o tanto que o Senhor tem feito. Eu sei que nós temos uma longa lista de reclamações também, e todas elas reais e concretas, mas acima de tudo, Pai, nós queremos ver a Tua mão no nosso meio. Muito obrigado pelo Teu amor, principalmente. Queremos encerrar esse ano com um louvor a Ti, Pai, engrandecer o Teu nome e dizer que é muito bom andar contigo, é muito bom olhar para Ti, é muito bom viver na Tua presença, e que o próximo ano que começa dentro de alguns dias possa ser um ano que desde o começo nós vamos manter nossos olhos abertos para gratidão, Pai. Isso é o que nós pedimos, é o que nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém.